Com o crescimento abolicionista no início da década de 1880, uma coisa já estava clara: a escravidão deixara de ser apenas um debate entre políticos no parlamento. A discussão havia saído dos gabinetes e tomado as ruas, né? Os jornais, os teatros, as universidades e até fazendas. Pela primeira vez, o Brasil assistiu ao nascimento de um verdadeiro movimento nacional pela abolição. Durante muito tempo, os defensores da escravidão acreditavam que bastava controlar o Congresso para manter o sistema funcionando. Mas eles subestimaram a força da opinião pública. Em diversas cidades do país, homens e mulheres começaram a organizar conferências, arrecadar recursos, publicar jornais e promover campanhas em defesa da liberdade. A causa abolicionista deixava de ser apenas uma proposta, para se transformar em um movimento popular. Entre seus principais líderes estava Joaquim Nabuco, filho de uma influente família pernambucana. Nabuco poderia ter seguido uma carreira confortável na política imperial. Em vez disso, escolheu enfrentar um dos maiores interesses econômicos do país. Orador brilhante, respeitado, defendia que a escravidão não era apenas uma injustiça contra negros escravizados, mas também um obstáculo para o desenvolvimento do Brasil. Em discursos no parlamento e em livros como O Abolicionismo, Nabuco afirmava que nenhuma nação poderia ser considerada verdadeiramente civilizada enquanto permitisse que seres humanos fossem tratados como propriedades. Ao seu lado destacava-se outro nome que conquistaria enorme popularidade: José do Patrocínio, filho de uma mulher negra escravizada e de um padre branco. Patrocínio tornou-se jornalista, farmacêutico e um dos maiores oradores de sua geração. Seus discursos inflamavam multidões. Seus artigos denunciavam os abusos da escravidão e mobilizavam a sociedade em defesa da liberdade. Patrocínio entendia o poder das palavras em uma época em que o rádio ainda não existia e a televisão era inimaginável. Os jornais exerciam enorme influência sobre a opinião pública. Cada artigo publicado alcançava milhares de leitores e alimentava o debate nacional. A imprensa tornou-se uma das armas mais importantes do movimento abolicionista. Diversos periódicos passaram a denunciar maus-tratos, relatar fugas de escravizados e divulgar histórias de famílias separadas pelo cativeiro. Ao mesmo tempo, jornais ligados aos grandes fazendeiros reagiam, defendendo a manutenção da escravidão e alertando para uma suposta crise econômica caso o sistema fosse abolido. Era uma verdadeira batalha de ideias. Outro personagem fundamental nesse período foi André Rebouças, engenheiro, inventor e um dos intelectuais mais respeitados do Império. Rebouças nasceu livre e era filho de um advogado negro. Diferentemente de muitos políticos da época, ele acreditava que a simples abolição não resolveria os problemas do país. Para Rebouças, libertar os escravos era apenas o primeiro passo. Era necessário garantir acesso à terra, educação e oportunidades de trabalho para que os libertos pudessem construir uma vida digna. Sem essas medidas, a desigualdade permaneceria. Décadas depois, muitos historiadores reconheceriam que suas preocupações eram extremamente atuais. Mas talvez nenhuma figura representasse tão bem a luta pela liberdade quanto Luiz Gama. Nascido livre em Salvador, ele foi vendido ilegalmente como escravizado, ainda criança, pelo seu próprio pai. Anos depois conseguiu provar sua condição de homem livre e dedicou a vida à defesa daqueles que permaneciam em cativeiro. Mesmo sem concluir um curso universitário, ele tornou-se um dos mais brilhantes conhecedores das leis brasileiras. Atuando como rábula, um advogado sem diploma, autorizado a defender causas judiciais, utilizava brechas na legislação para conquistar nos tribunais a liberdade de centenas de pessoas escravizadas. Cada vitória de Luiz Gama enfraquecia ainda mais o sistema. Mas o movimento abolicionista não acontecia apenas nos tribunais. Em várias regiões do país surgiram
redes clandestinas dedicadas a organizar fugas de pessoas escravizadas. Abolicionistas arrecadavam dinheiro, escondiam fugitivos em casas seguras, providenciavam documentos falsos e ajudavam homens e mulheres e crianças a alcançar lugares onde a escravidão já não era aplicada com tanto rigor. Em províncias como o Ceará e o Amazonas, que aboliram a escravidão antes da Lei Áurea, muitos libertos encontravam refúgio. Ao mesmo tempo, antigos quilombos continuavam existindo e novos grupos eram formados por pessoas que escapavam das fazendas. Embora diferentes entre si, essas comunidades tinham um objetivo comum: viver longe do controle dos senhores e construir espaços de autonomia e resistência. Nas cidades, estudantes, professores, artistas, comerciantes e profissionais liberais também aderiam ao movimento. Peças de teatro arrecadavam recursos para comprar cartas de alforria. Concertos beneficentes reuniam multidões. Clubes abolicionistas eram fundados em diversas capitais. Até parte da população que nunca havia convivido diretamente com a escravidão passou a enxergar sua extinção como uma questão moral e de justiça. O que antes parecia um debate restrito à elite política transformava-se em uma mobilização nacional. Mesmo entre alguns proprietários rurais, começava a surgir a percepção de que o fim da escravidão era apenas uma questão de tempo. O Império ainda tentava equilibrar interesses conflitantes, aprovando reformas graduais e evitando confrontos diretos com a poderosa elite cafeeira. A Terceira Regência, no ano de 1887, o Brasil vivia seus últimos momentos como império. Embora poucos imaginassem que a monarquia estivesse tão próxima do fim, os sinais de desgastes estavam por toda parte. Foi nesse cenário que Dom Pedro II, já com a saúde debilitada, decidiu viajar mais uma vez para a Europa, em busca de tratamento médico. Aos 61 anos, o imperador sofria com problemas de saúde que o impediam de manter o mesmo ritmo de trabalho de décadas anteriores. Como determinava a Constituição, durante a sua ausência, a chefia do Estado seria novamente entregue à herdeira do trono. Pela terceira vez, a princesa Isabel assumia oficialmente a regência do Império. Mas dessa vez tudo era diferente. Nas duas regências anteriores, ela havia encontrado um país em transformação, Agora encontrava um país à beira de uma ruptura. A escravidão agonizava. Em diversas províncias, fazendas inteiras entregavam a fuga de trabalhadores escravizados. Muitos abandonavam o cativeiro durante a noite e encontravam abrigo em comunidades organizadas por abolicionistas ou em antigos quilombos, que continuavam resistindo pelo interior do país. Em algumas regiões, simplesmente já não havia como manter o sistema funcionando. A própria população começava a desafiar as autoridades. Clubes abolicionistas organizavam campanhas quase que diariamente. Jornais publicavam denúncias contra abusos da escravidão. Comícios reuniam milhares de pessoas. Advogados entravam com ações judiciais em favor de escravizados. Intelectuais faziam discursos inflamados. Pela primeira vez, a causa da liberdade mobilizava brasileiros de diferentes classes sociais. Enquanto isso, os grandes fazendeiros observavam tudo com enorme preocupação. Para eles, a escravidão não era apenas uma tradição, era a base das suas fortunas. Qualquer tentativa de acabar com aquele sistema significaria colocar em risco décadas de investimentos e em um modelo econômico que sustentava a elite rural desde os tempos coloniais. A tensão aumentava a cada semana.
Mas os problemas da regente não se limitavam à escravidão. O exército, fortalecido após a Guerra do Paraguai, já não aceitava a interferência constante do governo. Muitos oficiais passaram a defender reformas políticas e alguns já demonstravam simpatia pela ideia de transformar o Brasil em uma república. Ao mesmo tempo, o movimento republicano crescia rapidamente. Jornais republicanos circulavam por todo o país. Clubes políticos surgiam nas principais cidades. Lideranças civis criticavam o funcionamento da monarquia e afirmavam que o Brasil precisava abandonar definitivamente o regime imperial. Até mesmo parte da elite econômica tradicional, aliada de Dom Pedro II, começava a questionar o futuro da coroa. A igreja também atravessava um período de atritos com o governo, desde a chamada questão religiosa, ocorrida anos antes, enfraquecendo uma das alianças mais importantes do Império. Era como se vários conflitos que durante décadas permaneceram separados começassem a explodir ao mesmo tempo. A cada reunião ministerial, Isabel percebia que governar o Brasil significava equilibrar interesses praticamente inconciliáveis. De um lado estavam os fazendeiros exigindo garantias para preservar seus patrimônios. Do outro lado, milhares de brasileiros pediam o fim imediato da escravidão. No meio desse conflito existiam ministros que tentavam encontrar uma solução que evitasse uma guerra política. Mas o tempo para negociações estava acabando. As fugas aumentavam, a pressão internacional continuava, a opinião política mudava rapidamente e a autoridade do próprio império enfraquecia diante dos olhos da população. A princesa Isabel compreendia que qualquer decisão teria consequências profundas. Se mantivesse a escravidão, enfrentaria a indignação crescente da sociedade e correria o risco de ampliar ainda mais a instabilidade do país. Se decidisse extingui-la de uma vez por todas, poderia romper definitivamente com a poderosa elite rural, que sustentava politicamente a monarquia. Não existia mais uma saída capaz de agradar a todos. Era apenas uma questão de tempo até que uma decisão inevitável fosse tomada. E essa decisão chegaria poucos meses depois, em uma manhã de maio de 1888, quando, em uma simples folha de papel contendo apenas 2 artigos, mudaria para sempre a história do Brasil. No início de 1888, o Brasil parecia um país dividido em vários mundos diferentes. Enquanto milhares de pessoas sonhavam com o fim definitivo da escravidão, parte da elite enxergava qualquer mudança como uma ameaça à própria sobrevivência econômica. Nos quartéis militares demonstravam crescente insatisfação com o governo imperial. Nas ruas, republicanos defendiam o fim da monarquia, e nos bastidores, até a relação entre o Estado e a Igreja atravessava um momento delicado. O Império de Dom Pedro II estava cercado por crises. A mais visível dela era o conflito entre o governo e os grandes fazendeiros. Durante décadas, os cafeicultores haviam sido um dos pilares da monarquia. Eram homens influentes, donos de enormes propriedades e responsáveis por boa parte da riqueza produzida no país. Muitos ocupavam cargos políticos, financiavam campanhas e exerciam enorme influência sobre as decisões do parlamento. Mas para eles a ideia de abolir imediatamente a escravidão era inaceitável. Não porque acreditassem apenas na manutenção de uma tradição. A principal preocupação era a economia. Milhares de trabalhadores escravizados representavam um patrimônio avaliado em fortunas. Muitos fazendeiros haviam contraído empréstimos, usando seus escravizados como garantia. Libertá-los sem qualquer tipo de indenização significava perder, de um dia para o outro, parte considerável de seus bens. Por isso defendiam uma transição lenta ou exigiam que o governo compensasse financeiramente os proprietários. A maioria não aceitava a possibilidade de uma abolição imediata. Enquanto isso, outro movimento ganhava força, os republicanos. Desde a publicação do Manifesto Republicano de 1870, grupos favoráveis ao fim da monarquia cresciam em várias províncias do país. Jornais republicanos circulavam diariamente e clubes políticos eram fundados nas principais cidades. Advogados, jornalistas, comerciantes, jovens intelectuais defendiam que o Brasil precisava adotar um novo regime. Para esses grupos, a monarquia representava um modelo ultrapassado,
Eles argumentavam que a república seria mais moderna, mais representativa e mais adequada às transformações que o país vivia. Embora ainda fossem minoria, os republicanos tornavam-se cada vez mais influentes. Mas talvez nenhuma mudança preocupasse tanto o governo quanto o comportamento do exército. Após a Guerra do Paraguai, encerrada em 1870, os militares retornaram ao Brasil com um novo sentimento de identidade e de importância nacional. Muitos oficiais acreditavam que haviam salvado o país durante o conflito. Esperavam receber maior prestígio político. Isso não aconteceu. O governo imperial manteve rígido controle sobre as forças armadas, limitando manifestações públicas de oficiais e interferindo em questões internas da instituição. Esse descontentamento deu origem à chamada questão militar. Generais e coronéis passaram a criticar abertamente o governo. Alguns chegaram a desafiar ordens superiores, enquanto outros aproximavam-se do movimento republicano. Pela primeira vez desde a independência, parte significativa do exército deixava de ser um aliado incondicional da monarquia. Ao mesmo tempo, outra crise silenciosa enfraquecia ainda mais o prestígio do império. Era o conflito entre o governo e a Igreja Católica. Durante séculos, Igreja e Estado caminharam praticamente juntos no Brasil. O imperador possuía o chamado padroado, um sistema que lhe permitia interferir em diversos assuntos religiosos, incluindo a nomeação de bispos e o controle sobre decisões administrativas da Igreja. Mas essa relação começou a se desgastar na década de 1870. 2 bispos foram presos após desafiarem determinações do governo relacionadas à atuação de membros da maçonaria dentro de irmandades religiosas. O episódio conhecido como questão religiosa provocou enorme repercussão. Embora anos depois os religiosos tenham sido anistiados, o desgaste permaneceu. Muitos católicos passaram a enxergar o governo imperial como excessivamente intervencionista nos assuntos da Igreja. Era mais um apoio importante que a monarquia começava a perder. Enquanto isso, a economia brasileira também passava por profundas transformações. O café continuava sendo o principal produto de exportação do país. Mas novas formas de trabalho surgiam nas fazendas do Oeste Paulista. Imigrantes europeus começavam a substituir gradualmente a mão de obra escravizada. Fazendeiros mais modernos percebiam que o trabalho assalariado poderia ser economicamente viável e mais adequado às exigências de um mercado internacional em transformação. Isso enfraquecia um dos principais argumentos usados pelos defensores da escravidão, a ideia de que o Brasil simplesmente não conseguiria produzir riqueza sem trabalho escravo. Então, esse argumento começava a perder força. Somado a todas essas crises, a monarquia enfrentava o afastamento da elite cafeeira, perdia apoio entre militares e via crescer o movimento republicano, convivida com atritos junto à Igreja, e precisava responder às mudanças econômicas que transformavam o país. No centro dessa tempestade política estava a princesa Isabel, como regente do império. Ela compreendia que qualquer decisão teria consequências irreversíveis. Se mantivesse a escravidão, contrariaria a sociedade que exigia mudanças cada vez mais rápidas. Se assinasse uma extinção definitiva, romperia com parte da elite que sustentava politicamente a coroa, e havia décadas. O tempo para negociações havia terminado. O Brasil caminhava rapidamente para um momento que entraria para a história. E em poucos meses, uma cerimônia realizada no Paço Imperial transformaria uma simples assinatura no acontecimento mais famoso de toda a história da princesa Isabel. Era 13 de maio de 1888. Nas ruas do Rio de Janeiro, capital do Império, uma sensação de expectativa tomava conta da cidade. Durante semanas, os jornais haviam acompanhado os debates no parlamento. As notícias se espalhavam rapidamente pelas praças, pelos mercados e pelos cafés. Todos sabiam que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Depois de décadas de discussão, pressões internacionais, campanhas abolicionistas, milhares de histórias, o Brasil chegava ao momento mais decisivo de sua história. No Paço Imperial, no centro da cidade, ministros, parlamentares, autoridades e convidados começavam a ocupar seus lugares. Do lado de fora, a multidão se reunia. Havia jornalistas,
estudantes, trabalhadores, homens livres, mulheres, negros libertos, pessoas ainda escravizadas, que alimentavam a esperança de finalmente conquistar a liberdade. Ninguém sabia exatamente como aquele dia terminaria, mas todos compreendiam que estava prestes a testemunhar um acontecimento que entraria para a história. Enquanto isso, dentro do palácio, a atmosfera era de absoluto silêncio, a princesa Isabel exercendo pela terceira vez a regência do império. Durante a ausência de Dom Pedro II, preparava-se para cumprir um gesto que mudaria para sempre o destino do Brasil. Sobre a mesa estava um documento surpreendentemente curto. Não era um longo tratado, não continha dezenas de páginas, não apresentava explicações detalhadas, era uma lei simples, direta, com apenas 2 artigos. O primeiro dizia: é declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil. O segundo determinava: revogam-se as disposições encontradas. Poucas linhas, algumas dezenas de palavras, mas capazes de encerrar oficialmente mais de 3 séculos de escravidão em território brasileiro. Naquela tarde, a princesa Isabel tomou a pena e assinou a lei. O gesto durou apenas alguns segundos, mas suas consequências atravessariam gerações. Quando a assinatura foi concluída, o silêncio deu lugar à explosão. Lá fora a notícia espalhou-se rapidamente. A multidão comemorava, pessoas choravam, abraçavam, sinos tocavam em igreja, fogos de artifício iluminaram o céu da capital. Relatos da época descrevem as ruas tomadas de festejos, que atravessaram a noite. Muitos libertos ajoelhavam-se em oração, outros cantavam, dançavam e celebravam aquilo que por tanto tempo parecia impossível para centenas de milhares de homens e mulheres, que era o primeiro dia de uma nova vida. Pela primeira vez a escravidão deixava de existir perante a lei brasileira, mas por trás da emoção daquele momento havia uma realidade muito mais complexa. A Lei Áurea aboliu juridicamente a escravidão. Entretanto, ela não estabeleceu qualquer tipo de indenização aos proprietários de escravos. Essa decisão provocou profunda revolta entre parte da elite cafeeira, que passou a acusar a monarquia de abandonar aqueles que durante décadas haviam sustentado economicamente o império. Ao mesmo tempo, a lei também não ofereceu medidas de apoio à população liberta. Não houve distribuição de terras, não foram criados programas públicos de moradia, não existiam políticas de educação voltadas aos ex-escravizados, nem planos nacionais para garantir emprego, renda ou integração social. Milhares de pessoas conquistaram a liberdade legal, mas saíram das fazendas sem recursos, sem propriedades e muitas vezes sem qualquer alternativa de sobrevivência. Para muitos, a liberdade significou também enfrentar uma nova forma de exclusão. Era o fim da escravidão, mas não o fim das desigualdades. Ainda assim, o significado histórico de 13 de maio permanece imenso. O Brasil tornava-se um dos últimos países, ou último país independente da América, a abolir a escravidão. A assinatura da princesa Isabel encerrava um capítulo sombrio, iniciado ainda no período colonial, e atendia à reivindicação construída por gerações de pessoas escravizadas, abolicionadas, jornalistas, advogados, intelectuais e cidadãos comuns que lutaram cada um à sua maneira pelo fim do cativeiro. Naquele momento, muitos acreditavam que o Império havia conquistado sua maior vitória moral. Mas, ironicamente, a decisão que levou a princesa Isabel ao auge de sua popularidade também marcaria o início da queda definitiva da monarquia. Os aplausos que ecoavam pelas ruas do Rio de Janeiro escondiam uma tempestade política que já começava a se formar nos bastidores do poder. E essa tempestade mudaria mais uma vez o destino da família imperial. A reação nas horas que se seguiram à assinatura da Lei Áurea, o Rio de Janeiro transformou-se em uma enorme celebração. As ruas ficaram tomadas por multidões. Bandeiras eram agitadas, bandas tocavam músicas patrióticas, igrejas repicavam seus sinos, jornais imprimiam edições especiais, anunciando o fim oficial da escravidão. Para centenas de pessoas, homens e mulheres que haviam vivido sob o cativeiro ou que lutaram durante anos por sua extinção, aquele era um dos dias mais felizes da história do Brasil. A princesa Isabel foi recebida como uma heroína. Poucos dias depois, recebeu do Papa Leão XIII a distinção da Rosa de Ouro, uma das mais importantes honrarias
concedidas pela Igreja Católica a mulheres que prestaram relevantes serviços à comunidade. Em diversas cidades, sua imagem era carregada em procissões cívicas e muitos passaram a chamá-la de a Redentora. Parecia que o Império havia alcançado seu momento de maior prestígio. Mas essa era apenas uma parte da história. Longe das comemorações, outro sentimento crescia: a revolta. Nas grandes fazendas de café do Vale Paraíba, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de São Paulo, muitos proprietários receberam a notícia com indignação. Durante décadas haviam construído suas fortunas com base no trabalho escravizado. Milhares de pessoas eram registradas como propriedade, avaliadas financeiramente, utilizadas como garantia de empréstimos e consideradas parte do patrimônio familiar. De um dia para o outro, esse patrimônio desapareceu. Os antigos senhores perderam o direito legal de manter pessoas em cativeiros e, para piorar, não receberam qualquer indenização do governo imperial. Esse ponto foi decisivo. Ao longo das discussões que aconteceram, a Lei Áurea, alguns políticos defenderam que o Estado compensasse financeiramente os proprietários pela perda dos escravos. Argumentavam que isso reduziria a resistência da elite rural e evitaria uma crise política. Mas essa proposta não foi incorporada ao texto da lei. A decisão agradou aos abolicionistas, que consideravam moralmente inaceitável indenizar quem havia lucrado durante anos com a escravidão. Por outro lado, provocou uma ruptura profunda entre a monarquia e parte da elite agrária. Muitos fazendeiros sentiram-se traídos. Afinal, durante décadas haviam apoiado o império, financiando campanhas políticas e sustentando economicamente o Estado com a riqueza produzida pelo café. Agora, acreditavam ter sido abandonados justamente pelo governo, que ajudaram a fortalecer. Foi nesse período que surgiu uma expressão repetida por diversos historiadores: os republicanos de última hora. Eram grandes proprietários rurais que, até pouco tempo antes, defendiam a monarquia, mas passaram a apoiar o movimento republicano depois da abolição. É importante destacar que a mudança de posição desses fazendeiros não ocorreu apenas por causa da Lei Áurea. Muitos fatores influenciaram nesse processo, incluindo transformações econômicas, disputas políticas e desgastes do governo imperial. Ainda assim, a ausência de indenização acelerou o afastamento de parte significante da elite cafeeira. Enquanto isso, a vida dos recém-libertos também estava longe de ser simples. A liberdade havia chegado, mas ela não veio acompanhada de terra, de moradia, de crédito, oportunidade. Milhares deixaram as fazendas sem recurso e precisaram reconstruir suas vidas praticamente do zero. Alguns permaneceram trabalhando para os antigos senhores, agora como empregados. Outros migraram para cidades em busca de novas oportunidades. Muitos enfrentaram a pobreza, preconceitos e enormes dificuldades para sobreviver. Assim, o Brasil comemorava o fim da escravidão, mas também iniciava um novo desafio: construir uma sociedade livre sem ter criado condição para integrar plenamente aqueles que haviam sido libertos. Enquanto o povo celebrava nas ruas, nos bastidores do poder, a situação tornava-se cada vez mais delicada. A monarquia perdia um de seus principais pilares de sustentação. Os fazendeiros afastaram-se. Os republicanos ampliavam sua influência. Os militares demonstravam crescente insatisfação. E Dom Pedro II permanecia no exterior, sem imaginar que o império construído por sua família durante quase 7 décadas entrava em sua fase mais frágil. A assinatura da Lei Áurea havia libertado centenas de milhares de brasileiros, mas ao mesmo tempo colocava em movimento as forças políticas que, poucos meses depois, derrubariam o próprio regime imperial. Durante muitos anos, criou-se a ideia de que a monarquia brasileira caiu porque a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. A realidade, porém, é muito mais complexa. A abolição da escravidão foi, sem dúvida, um dos acontecimentos que aceleraram a crise do Império. Mas ela estava longe de ser a sua única causa. Quando a Lei Áurea foi assinada, em maio de 1888, o regime imperial já acumulava problemas que vinham se agravando havia décadas. Era como um edifício antigo. A assinatura da Lei Áurea não derrubou suas paredes. Ela apenas aconteceu quando a estrutura já apresentava inúmeras rachaduras.
Uma dessas rachaduras estava dentro dos quartéis. Desde o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, o exército havia mudado profundamente. Os oficiais retornaram do conflito convencidos de que desempenhavam um papel essencial na construção do país. Muitos acreditavam que a monarquia não reconhecia devidamente sua importância. O governo continuava limitando manifestações políticas e militares, aplicando punições disciplinares e interferindo em assuntos internos da corporação. Esse descontentamento aproximou diversos oficiais das ideias republicanas. Entre eles estava um dos militares mais respeitados do país, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, veterano da Guerra do Paraguai. Deodoro era conhecido por sua lealdade ao exército e, curiosamente, durante boa parte da sua vida não demonstrava entusiasmo pela derrubada da monarquia. Mantinha inclusive uma relação de respeito com Dom Pedro II, mas a crise política dos últimos anos mudou esse cenário. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força. Desde o Manifesto Republicano de 1870, intelectuais, jornalistas, advogados e líderes políticos defendiam que o Brasil precisava abandonar o regime monárquico e adotar uma república, seguindo o exemplo de países como Estados Unidos e de várias nações da América Latina. Jornais republicanos circulavam diariamente. Clubes políticos eram fundados em diversas cidades. As críticas ao governo tornavam-se cada vez mais frequentes. Para muitos republicanos, a monarquia representava um sistema ultrapassado, incapaz de responder às transformações econômicas e sociais que um país vivia. A economia também passava por mudanças importantes. Embora o café continuasse sendo o principal produto brasileiro, o trabalho assalariado começava a substituir gradualmente a mão de obra escravizadas, principalmente nas regiões de expansão cafeeira do Oeste Paulista. Ao mesmo tempo, o governo enfrentava dificuldades financeiras, aumento das despesas políticas e pressões por modernização da infraestrutura nacional. Era um período de grandes transformações econômicas. No campo político, o desgaste também era evidente. Dom Pedro II permanecia extremamente respeitado como figura pessoal. Era admirado por sua cultura, simplicidade e honestidade, mas sua longa permanência no poder fazia crescer dúvidas sobre o futuro da monarquia. O imperador já estava envelhecido, sua saúde inspirava cuidados, e muitos políticos perguntavam o que aconteceria quando ele deixasse o trono. A sucessora seria justamente a princesa Isabel, e isso despertava resistência em parte da elite. Além do preconceito contra uma mulher governante, havia receios sobre sua postura favorável ao movimento abolicionista e sobre a influência atribuída ao Conde de, seu marido francês. Para muitos conservadores, a sucessão deixava de parecer uma garantia de estabilidade, mas talvez o rompimento mais significativo tenha ocorrido com parte da elite agrária. Após a Lei Áurea, diversos grandes fazendeiros sentiram-se abandonados pelo governo imperial. A ausência de indenização pela libertação dos escravos provocou enorme ressentimento. Embora nem todos tenham aderido ao republicanismo, muitos deixaram de defender a monarquia com o mesmo entusiasmo de antes. Assim, o Império via diminuir o apoio de grupos que durante décadas haviam sustentado sua base política. No segundo semestre de 1889, essas diferentes crises começaram a convergir. Republicanos articulavam mudanças. Militares discutiam abertamente a necessidade de substituir o governo. A confiança na estabilidade do regime diminuía rapidamente. Então chegou o dia 15 de novembro de 1889. Naquela manhã, tropas do exército saíram às ruas do Rio de Janeiro, sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca. Militares cercaram o quartel-general e dirigiram-se ao Ministério da Guerra. Inicialmente, o movimento tinha como objetivo derrubar o governo ministerial do Visconde de Ouro Preto, bastante impopular entre os militares e opositores. Mas os acontecimentos evoluíram rapidamente. Ao longo do dia, líderes republicanos convenceram Deodoro de que a crise não seria resolvida apenas com a troca do ministro. A solução, segundo eles, era pôr fim ao próprio regime imperial. Ainda naquele 15 de novembro, foi proclamada a República. Curiosamente, o golpe ocorreu quase sem resistência. Não houve grandes batalhas, não houve guerra civil. Grande parte da população sequer compreendeu imediatamente o que estava acontecendo.
Muitos cariocas seguiram suas rotinas enquanto o regime político do país mudava silenciosamente. Dom Pedro II, que havia retornado da Europa poucos meses antes, decidiu evitar qualquer confronto armado. Ao ser informado da deposição, aceitou deixar o poder para impedir um derramamento de sangue entre brasileiros. 2 dias depois, a família imperial embarcou para o exílio e assim terminava ali 67 anos do Império do Brasil. Ironicamente, a mulher que havia assinado uma das leis mais importantes da história do país perderia poucos meses depois o direito de viver no país onde nasceu. A princesa Isabel jamais imaginou que o gesto, que libertou oficialmente centenas de milhares de pessoas, também marcaria o início do fim da dinastia dos Braganças no Brasil. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 mudou o destino político do Brasil em poucas horas. Mas para a família imperial, a mudança significava muito mais do que a perda do poder. Significava deixar para trás a própria pátria. Na manhã seguinte ao golpe, Dom Pedro II foi oficialmente informado de que ele e toda a família imperial deveriam deixar o Brasil. A decisão do governo provisório era clara. Para evitar qualquer possibilidade de reação monarquista, o imperador, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel, o conde D e seus filhos seriam enviados ao exílio. O prazo era curto, poucas horas. A família teve pouco tempo para se organizar e juntar seus pertences. Objetos pessoais foram deixados para trás. Presentes recebidos ao longo de décadas permaneceram nos palácios. Documentos, móveis e lembranças de toda uma vida ficaram no Brasil. Era o fim de uma era. Apesar do enorme impacto daquela decisão, não houve resistência armada. Dom Pedro II compreendia que tentar recuperar o trono pela força significaria colocar brasileiros contra brasileiros. Durante sua vida, acreditou que o poder jamais deveria ser mantido à custa de uma guerra civil. Por isso, recusou qualquer proposta de reação militar. Alguns monarquistas sugeriram organizar tropas fiéis ao imperador. Outros defendiam enfrentar os republicanos. Mas Dom Pedro II foi categórico, não permitiria derramamento de sangue em seu nome. Assim, o Império do Brasil chegou ao fim, de maneira surpreendentemente pacífica, sem grandes batalhas, sem confrontos entre exércitos, sem cidades destruídas. Enquanto muitos países viveram revoluções violentas para mudar seus regimes políticos, o Brasil assistiu à queda da monarquia praticamente sem disparar um tiro. Na madrugada de 17 de novembro de 1889, a família imperial embarcou no navio Alagoas, que partiria rumo à Europa. Relatos da época descrevem um ambiente de profunda tristeza. Dom Pedro II mantinha a serenidade habitual, mas compreendia que dificilmente voltaria a ver o país que governara por quase meio século. A imperatriz Teresa Cristina, já bastante debilitada, sofria com a separação forçada da terra onde vivera grande parte da sua vida. E a princesa Isabel, talvez ninguém nem tenha sentido tanto o peso daquele momento quanto ela. Pouco mais de um ano antes, havia sido aclamada nas ruas como a mulher que assinara a Lei Áurea. Recebera homenagens, era chamada de a Redentora. Agora deixava o Brasil sem saber que jamais pisaria novamente em sua terra natal. O exílio transformou completamente sua vida. Primeiro em Portugal, depois na França, longe da política brasileira. Isabel dedicou-se à família e à vida religiosa. Nunca deixou de acompanhar à distância os acontecimentos do Brasil. Durante décadas manteve a esperança de que a monarquia pudesse ser restaurada, mas esse dia nunca chegou. Dom Pedro II morreria em Paris em 1891. Poucos meses antes, sua esposa Teresa Cristina falecera em Portugal. Profundamente abatida pela dor do exílio, a princesa Isabel viveria por mais de 3 décadas após a queda do Império. Assistiria de longe às transformações do Brasil republicano, sem jamais receber autorização para retornar ao país. Somente em 1920, já durante a República, uma lei revogou o banimento da família imperial. Naquele momento, porém, Isabel vivia na França, com a saúde debilitada, e acabou não voltando ao Brasil. Ela morreu em 14 de novembro de 1921, no Castelo dele, na Normandia, exatamente um dia antes da proclamação da República completar 32 anos. Sua última lembrança no Brasil permaneceu naquela manhã silenciosa de novembro de 1889, quando embarcou rumo ao desconhecido. A princesa que nascera para governar um império, a mulher que assinou a lei mais famosa da história brasileira,
a herdeira que nunca chegou ao trono e a última princesa imperial do Brasil. Sua história terminava no exílio, mas seu legado continuaria sendo debatido por historiadores, estudiosos e brasileiros por muitas gerações. Então, meus amigos, mais de um século se passou desde aquele 13 de maio de 1888. Mesmo assim, a figura da princesa Isabel continua despertando debates entre historiadores e brasileiros. Para muitos, ela merece o título de a Redentora, afinal foi sua assinatura que transformou em lei o fim oficial da escravidão no Brasil, encerrando o sistema que marcou profundamente a formação do país durante mais de 300 anos. Outros, porém, defendem uma interpretação diferente, argumentam que a abolição já era inevitável, que a pressão internacional aumentava a cada ano, que milhares de pessoas escravizadas resistiam diariamente, que intelectuais, jornalistas, advogados, religiosos e líderes abolicionistas haviam construído um movimento nacional impossível de ser ignorado. Segundo essa visão, a princesa Isabel não criou a abolição, mas conduziu institucionalmente uma transformação que já estava em andamento. Talvez a verdade esteja justamente entre esses dois extremos. Sem a mobilização dos nomes como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama e de milhares de homens e mulheres anônimos que desafiaram o sistema escravista, dificilmente a Lei Áurea teria sido aprovada naquele momento. Mas também é verdade que Isabel, como regente do Império, poderia ter escolhido outro caminho. Ela poderia ter adiado a decisão, poderia ter exigido novas negociações, poderia ter cedido às pressões da poderosa classe elite escravista. Em vez disso, decidiu sancionar uma lei que mudaria definitivamente a história do Brasil, mesmo sabendo que essa escolha poderia custar o apoio de uma parte importante da base política da monarquia. A Lei Áurea foi um marco histórico. Ela extinguiu juridicamente a escravidão e representou uma vitória para gerações que lutaram pela liberdade. Mas o fim da escravidão não significou o fim das desigualdades. Sem políticas públicas de integração, sem reforma agrária, sem acesso amplo à educação e sem mecanismos de inclusão econômica, milhares de brasileiros libertos continuaram enfrentando pobreza, discriminação, dificuldades enormes para construir suas vidas. As consequências desse processo ultrapassaram o século XIX e continuou presente em muitos dos desafios sociais que o Brasil enfrenta até hoje. Talvez seja justamente por isso que a história da princesa Isabel permaneça tão atual. Ela nos lembra que grandes mudanças podem acontecer em um único dia, mas construir uma sociedade mais justa existe muito mais do que uma assinatura. Exige compromisso, continuidade e escolhas que atravessam geração. E você, acredita que a princesa Isabel foi a principal responsável pela abolição da escravidão? Ou que apenas conduziu uma mudança que já estava em curso? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero muito conhecer o seu ponto de vista, se você também gostou dessa viagem pela história. Inscreva-se aí no canal, ative o sino para não perder os próximos episódios e compartilhe esse vídeo com quem também gosta de descobrir as histórias que moldaram o mundo. Muito obrigado por assistir e nos encontramos nos próximos capítulos da história.